Bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Lembrando que a programação da TVC BH está acessível através do canal 6 da NET, canal 3 da Oi e também via internet, tvcbh.com.br. Vamos dedicar o Palavra Ética de hoje ao direito à sustentabilidade. O INSEA, Instituto Nenuca de Desenvolvimento Social, está celebrando agora em 2016 15 anos de existência, de muita luta em Minas Gerais e em outros estados do Brasil. E para conversar sobre esses 15 anos do INSEA, Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável, nós temos a alegria de receber aqui no Palavra Ética hoje a Leila Regina da Silva. Bem-vinda, Leila. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com você nesse programa, falando com tanta gente espalhada aí por esse Brasil, Gilvander. Inclusive pelo mundo afora, porque o trem vai para tal de internet. Exatamente. É bom que a gente não tem mais essa dimensão do alcance. O importante é o nosso recado chegar. Exatamente. A Leila Regina da Silva é da equipe técnica do INSEA, é formada em Ciências Sociais, mestra em Gestão Social, é também conhecida e reconhecida em Minas e no Brasil como a Leila das SEBs, das Comunidades Eclesiais de Base, né? E, Leila, para começo de conversa aqui, que beleza, parabéns a você e a toda a equipe, a coordenação do INSEA, esses já 15 anos de estrada, né? Para começo de conversa, Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável. Por que esse nome? Então, a inspiração do Instituto vem de uma religiosa oblata, a Nenuca, que atuou em São Paulo, uma freira, que atuou em São Paulo no cuidado e no trabalho com a população de rua. Ela foi pioneira nesse trabalho, chamando a atenção da igreja para o cuidado com esses pobres, com esses pequenos, os moradores de rua. E essa inspiração, ela vem do processo dos catadores encontrarem na catação, né, dos moradores de rua encontrarem na catação uma possibilidade de sustento, de geração de renda. E esse trabalho foi se multiplicando entre os moradores de rua e aí foi surgindo também um processo de organização desses trabalhadores como catadores formais, trabalhando na coleta dos recicláveis. Então isso inspirou a gente, inspirou a instituição a assumir esse carisma como um carisma que conduz o trabalho, que traz para a gente os valores e os elementos que orientam, então, a prática do INSEA. E aí, Leila, então, há 15 anos atrás, o INSEA nasceu aqui em Belo Horizonte? Exatamente, nasceu aqui em Belo Horizonte. A partir dessa experiência e relação com a pastoral de rua, vamos lembrar que nós temos aqui a Asmari como uma das pioneiras nesse processo de organização aí da população de rua, e a pastoral de rua já tinha esse trabalho diretamente com a Asmari. Muitos dos precursores do INSEA atuaram junto à pastoral de rua, e aí, a partir dessa inspiração, desse fomento, surge a instituição. E hoje o INSEA está trabalhando em Minas Gerais e mais aonde? Qual o raio de atuação do Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável? Então, hoje o INSEA está em todo o estado de Minas Gerais, numa articulação de atendimento aos catadores a partir das redes que os catadores organizam de trabalho. No Espírito Santo, Manaus, estamos expandindo para São Paulo agora. Leila, e tem muita gente que comenta que no mundo, infelizmente, já está acontecendo muita guerra por petróleo, guerra por água, e que nós já estamos na iminência de começar a guerra por causa do lixo, né? Porque a sociedade do capital parece que cada vez mais produz numa progressão geométrica lixo, né? Aliás, o nome correto parece que não é nem lixo, né? Resíduo, né? Resíduo sólido que pode ser reaproveitável, etc. e tal, né? E já tem, inclusive, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? O INSEA, como é que é? Ele trabalha diretamente com as cooperativas de catadores de material reciclável ou tem parceria com as prefeituras? Como é que é mais ou menos a atuação? Acho que é importante primeiro a gente pensar essa questão do resíduo hoje, né, Gilvander? Hoje nós vivemos, como você mesmo disse, um momento na humanidade como um todo em que essa ideia do consumo e do descarte é muito presente. Isso em todas as dimensões, né?
E com relação a esse processo de produtos de matéria-prima, isso é gritante. E a gente tem tido alertas da própria natureza. Não é possível mais manter esse sistema de consumo e descarte de matéria-prima, que é o que vai para lixões, que é o que vai para os aterros. E hoje a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma conquista dos catadores, da Organização do Trabalho... Ela é de 2010, né? Dos catadores de 2010, ela vem afirmar exatamente isso. Ó, é preciso estabelecer uma nova lógica nesse processo, onde não se consome e se descarta, mas se reaproveite, né? E discutir isso, o que é lixo, o que é resíduo. Hoje nada é lixo. Tudo pode ser reaproveitado, pode ter uma nova vida, ser recolocado no mercado. E pensar de que forma isso pode ser feito considerando quem sempre trabalhou, que são os catadores, que historicamente sempre fizeram esse processo de coletar e colocar novamente nessa cadeia. Então, a partir da Política Nacional de Resíduos, que instituiu para as prefeituras a obrigatoriedade da implantação dos programas de coleta seletiva, reduzindo o material que vai para os aterros e a eliminação dos lixões, que é uma situação extremamente degradante aí pelo país. Que ainda tem, infelizmente. Que ainda existe muitos lixões, né, aí pelo país, mas a Política Nacional coloca uma obrigatoriedade para que as prefeituras enfrentem isso, considerem os catadores nesse processo como protagonistas, e esse é o nosso desafio de atuação hoje do INSEA. Então, o INSEA tem atuado junto aos municípios, assessorando nessa criação e implantação dos programas de coleta seletiva com os catadores. Então, para a gente, coleta seletiva que não garante a presença dos catadores não é coleta seletiva. Esse componente social para a gente é determinante. Então, a parceria com as prefeituras é de fazer essa relação entre os catadores e as prefeituras por meio das associações e cooperativas. A gente também atua junto a lixões, onde os catadores estão ali em processo degradado, a gente realiza formações, organização, institui associações cooperativas para que eles possam ter condições de atuar no município, entendendo que essa é uma tarefa do município. Então, a gente sinaliza para o município, se coloca também a serviço do município através de consultorias e projetos para que isso possa ser feito dentro do município. Agora é um desafio. Ô Leila, qual o tamanho do INSEA hoje? Porque todos esses trabalhos são feitos através de técnicos, né? Tem técnicos em várias áreas, tem que ter entendido, por exemplo, na área de saúde pública, na área de psicologia, serviço social, como é que é os critérios, mais ou menos? Então, a nossa equipe é uma equipe multidisciplinar, exatamente pela complexidade que o trabalho exige, desde lidar com os catadores na sua realidade, ou seja, de lixão, de rua e mesmo aqueles que estão em cooperativas, em associações, né? E esse trabalho diretamente com o poder público, que é um trabalho diretamente de assessoria especializada. Então, nós temos técnicos em todas as áreas, como você mesmo elencou aí, das ciências sociais, da psicologia, da história, da gestão, da engenharia, das várias frentes da engenharia. Área do direito. Da área do direito, né? Que vai tentar trabalhar esse público sob essas dimensões várias. Quantos técnicos, mais ou menos, o INSEA tem hoje? Hoje, essa equipe ela é muito variável, porque a gente, como atua por projetos, né? Então, os projetos têm tempos de duração, mas hoje a gente tem uma equipe mais ou menos de 50 a 60 pessoas na instituição. E atuando só em Minas Gerais? Não, como um todo, na instituição como um todo, nos outros estados também. Quais os outros? Está repetindo? Tá, o INSEA Espírito Santo, Manaus e agora São Paulo. São Paulo. Tá, e não tem... Como é que você falou para os projetos, mas projetos com quem? Como é que é a autossustentação do INSEA? Esse é um desafio, né? Hoje nós chegamos aí aos 15 anos da instituição, repensando também esses novos caminhos da sustentabilidade que o próprio terceiro setor tem se repensado. Uma vez que, como terceiro setor, a atuação é através da execução de projetos junto ao governo do Estado, governo federal e instituições privadas, né? Então, nós estamos num momento muito crítico no país com relação a apoio a projetos sociais. Nós temos aí um governo que não é legítimo e que vem aí derrubando todo um processo de conquistas feito aí por diferentes segmentos sociais e não é diferente com os catadores, né? Então, os projetos que a gente tinha linkado ao governo federal acaba que também estão sofrendo um pouco de cortes, de reajustes e a gente percebe que não há muito também esse interesse na manutenção
desse vínculo de trabalho. Mas o INSEE tem buscado, então, um novo nicho, que é trabalhar com as empresas privadas, que é uma coisa que também a Política Nacional de Resíduos aponta como um caminho importante, através da logística reversa. As empresas, ao produzirem os seus produtos, têm que garantir que aquele produto volte para a cadeia, não vá parar em aterro, não vá parar nas ruas, para a cadeia produtiva. Então, por exemplo, nós temos um projeto com a Danone. A Danone produz potinhos de iogurte. Então, ela tem que garantir que aquele potinho de iogurte que ela coloca no comércio retorne, não vire lixo, né? E aí ela tem que produzir um material que seja reciclável. Então, nós temos atuado com a Danone nesse sentido. Os catadores, através do trabalho nas cooperativas, recebem esse material, triam esse material e garantem que esse material da Danone volte para a cadeia produtiva. Então, esse é uma nova possibilidade, uma nova frente de trabalho que a instituição tem investido a partir da logística reversa e tem buscado também se autossustentar com projetos e prestação de serviços próprios, a partir até da nossa expertise mesmo, né? Hoje, a instituição é uma das que com maior expertise nesse processo mesmo do trabalho com os catadores e com relação aos programas de coleta seletiva inclusiva. Então, esse é um serviço que a gente presta também, coloca à disposição da sociedade. Leila, e para celebrar os 15 anos do INSEA, vai ter um momento assim de festa, de celebração? Está agendada alguma coisa? Exato, várias coisas, Wanda. A gente está muito feliz com esse processo. Chegamos aos 15 anos acreditando que tem muito trabalho a ser feito ainda, mas chegamos num processo de maturidade. Eu estou há 4 anos na instituição, mas já me sinto muito parte dela, de toda essa caminhada, de toda essa trajetória, e nós teremos várias atividades. O INSEE atua no campo da formação, então a gente vai ter eventos formativos, mas vai ter eventos celebrativos, porque estamos fazendo festa juntamente com o Movimento Nacional dos Catadores, que também celebram seus 15 anos este ano. Então, no próximo dia 12 de setembro, na Câmara de Vereadores, nós teremos uma solenidade. Aqui em Belo Horizonte, agora 2016, né? Exatamente, na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, nós teremos uma solenidade de premiação da instituição, né, de reconhecimento da instituição, e nós teremos no dia 13 e 14 de setembro também o Seminário de Rotas Tecnológicas, que é um seminário internacional, onde nós trazemos especialistas para discutir questões de resíduo a partir de uma perspectiva mundial, e nós teremos vários eventos celebrativos também ao longo desse evento. Em dezembro, nós teremos uma grande marcha, uma grande celebração aqui com os catadores. Que beleza, Leila. Então, e quem quiser mais informações, lá na internet, www.inseia.org.br. Leila, parabéns e muito obrigado. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e, no segundo bloco, eu vou continuar a prosa aqui com um colega da Leila, que é o Gilberto, que é do Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável, conversando aqui conosco, continuando essa prosa sobre os 15 anos do INSEA em Minas e no Brasil. Espere aí e voltaremos já já. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvando Luiz Moreira. No primeiro bloco, aqui nós entrevistamos a Leila Regina da Silva, que é integrante da equipe técnica do INSEA, o Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável, que neste ano, 2016, está completando 15 anos de história. E agora, no segundo bloco, nós temos a alegria de receber aqui, para continuar essa prosa sobre os 15 anos do INSEA, Gilberto Chagas. Bem-vindo, Gilberto. Obrigado, a gente agradece mais uma vez o espaço e desejando bom dia para
ou boa tarde para todo mundo. Boa noite, né? Ou boa noite, que a gente sabe que é online, hoje a coisa é dinâmica, né? Mas bom dia, boa noite, boa tarde, né? Para todo mundo que esteja assistindo. E a gente agradece mais uma vez a oportunidade de estar. Que beleza, Gilberto. Gilberto é integrante da Coordenação Nacional do Movimento dos Catadores de Material Reciclável, né? Que tem um site www.mncr.org.br. Gilberto, o Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável trabalha junto com o INSEA e vice-versa, não é? Sim, sim. Dentro dos estados, assim, nas regiões, a gente sempre... a gente chegou num nível de maturidade tal que a gente que escolhe as instituições que vão trabalhar com a gente. Né? Porque a gente, por exemplo, aqui em Minas, a gente tem essa parceria mesmo com o INSEA, né? Como no Espírito Santo, como o pessoal lá do Amazonas. Né? Porque esses 15 anos a gente vem, né, caminhando junto e tal, e pela seriedade mesmo, né, que o INSEA sempre manteve com os catadores, né? Então, por exemplo, tem muitas ONGs por aí que tem aquela coisa, vamos trabalhar lá com os assistidos, vamos assistir aquele público. Aí no INSEA já tem uma diferenciação, que é a questão do respeito. Nós não estamos assistindo vocês, nós não estamos fazendo para vocês, nós estamos fazendo com vocês. Isso para a gente que é movimento, né, para a gente que luta, né, pela auto-organização do catador, pelo protagonismo, isso para a gente é fundamental. Então, para o Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável, estar tendo a companhia do INSEA nesses 15 anos está fazendo diferença? Sim, faz a diferença, né, porque na questão da assistência técnica, na questão da assistência jurídica, na questão da política também, né, que a gente sempre tem boas parcerias. Então, muitas das vezes, as pessoas até confundem a gente que não sabe, quem é INSEA, esse movimento? Não, movimento INSEA, mas a gente faz parte, né, assim, de certa forma, do INSEA também, porque a gente caminha junto. Hoje, por exemplo, todos os projetos, a maioria dos projetos, por exemplo, que o INSEA tem, existe catadores mobilizadores também, que já são... Né, que estão por conta mesmo de estar atuando dentro dos projetos, né, que é uma diretriz nacional do movimento. Né, todos os projetos que forem aprovados para catadores, na maioria deles tem que ter os próprios catadores dando suporte também. Então a gente faz esse trabalho técnico também junto com o pessoal do INSEA. Gilberto, o INSEA está atuando em Minas Gerais, Espírito Santo, Manaus, brevemente em São Paulo. Em São Paulo também. Mas, por exemplo, em Minas Gerais, o INSEA não está presente ainda em todos os municípios, não, não é? Infelizmente não, porque assim, existe a questão da Política Nacional dos Resíduos, né? Existe mais ou menos aí em torno de 120 empreendimentos aí organizados aqui no estado. Né? Em 120 municípios, mais ou menos? Mais ou menos. Deve ter um pouco mais, né? Eu não tenho esses números exatos, mas o INSEA atua nesses municípios, né? Então, por exemplo, a gente dá suporte, eles dão suporte na questão da assistência técnica, jurídica, né? Na assistência contábil, comercial, né? Essa coisa, né? Então, por exemplo, ajuda nessa questão da formação das redes, né? Igual tem o Leste de Minas, tem a Catavales, está começando a se formar a Rede Norte de Minas, tem a Uniforça na Zona da Mata, tem a Rede Sul, né, que já tem um acompanhamento bacana, em parceria também com o INSEA e com a Danone, lá que está tendo esse acompanhamento. Então, agora, infelizmente, não está em todos os municípios, porque as prefeituras, o gestor público ainda ignora. Agora, Gilberto, a Política Nacional de Resíduo Sólido, de 2010, ela quase que exige assim, que o poder municipal tem que priorizar e incluir os catadores, não é isso? Na verdade, por exemplo, os catadores já são dispensados de licitação, né? Por exemplo, se as prefeituras quisessem contratar as associações e cooperativas para estar fazendo esse trabalho, isso é uma questão política mesmo, mas não é só uma questão política, é uma questão técnica também, por exemplo. Onde se tem associações e cooperativas de catadores contratados para prestar o serviço, a coleta seletiva sai em torno de 30% a 40% mais barato do que se contratar uma empresa, por exemplo. Né? Então, quer dizer, tem a questão política, tem N questões. Gilberto, se entendo bem, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela propõe, então, assim, para fortalecer, que a gente tem que levar a sério esse grande desafio que é hoje, assim, a produção de lixo, melhor dizendo, de material reciclável, crescendo numa progressão geométrica, né? Propõe reduzir
o consumo, Sim. reduzir produção, reutilizar, reciclar, reaproveitar, coleta seletiva, tal, reaproveitar. Isso tudo. O INCEA, o movimento também bate forte contra a incineração, não é? Sim, bate forte contra a incineração. Vamos passar um pouquinho por esses itens aqui. Qual a importância mesmo e a necessidade da coleta seletiva? Olha, a necessidade da coleta seletiva é a questão de preservar, por exemplo, os aterros sanitários, a questão ambiental, né, que a gente ajuda a proteger o meio ambiente, evita a extração de recursos minerais, de recurso natural. A gente gera trabalho e renda para os catadores, né, para nós catadores e catadoras. A gente gera trabalho formal na outra ponta, que existe toda uma cadeia, a questão da reciclagem, existe toda uma indústria, né? Então, por exemplo, 90% de toda a coleta de material reciclável é feita por nós catadores, né? Então, além da gente gerar trabalho e renda para a gente, além de proteger o meio ambiente, a gente ainda gera emprego formal lá numa outra ponta, que tem, por exemplo, para cada catador que está coletando material, ele ainda gera mais 2 ou 3 postos de trabalho nessa cadeia, quer dizer, então não é só o catador. Tem muita gente que depende do nosso trabalho. Tem a questão do serviço público, da prestação de serviço, né, que a gente faz essa prestação de serviço. O município economiza recurso financeiro também. Né? Contribui para a saúde pública também? Contribui para a saúde pública, porque, né, em vez da garrafa, do plástico ir para o rio, ele vai lá para o destino certo. Né? Ou ficar contendo água lá para dengue, Contendo água né? para dengue. Então, a gente ajuda, se for enumerar, por exemplo, as vantagens da coleta seletiva, tem que fazer um programa inteiro, porque tem muito mais vantagem, é muito vantajoso a coleta seletiva. Né? Então, hoje em dia, o mundo, isso não é só aqui no Brasil, não é só em Minas, o mundo inteiro enxerga essa necessidade mesmo de se fazer a reciclagem, a diminuição do consumo, a reutilização. Né? Até os países lá ricos, os países industrializados, já estão começando a olhar essa questão da reciclagem com outro olhar também. Gilberto, e incineração? Parece que o INCEA e o Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável faz uma campanha cerrada contra a incineração. Qual é a desgraça mesmo que está na incineração? Olha, a incineração é o seguinte, eles prometem uma panaceia com a varinha mágica, vocês vão pegar o resíduo todo e vão desaparecer, mas só que eles vão queimar e ele vai desaparecer. Vão queimar, mas ele não vai desaparecer, ele vai transformar de sólido para gasoso, e aí é chuva ácida, é poluição do ar, dioxinas cancerígenas, dioxina, furano. E assim, é um problema a médio e longo prazo. Por exemplo, põe incinerador lá hoje não tem problema, mas daqui a 5, 6, 7, 10 anos aí já começa a incidência de câncer alta, né, e tal. Por exemplo, aqui em Minas é proibido queimar o lixo doméstico urbano, né, o chamado lixo doméstico, mas ainda existe, por exemplo, os incineradores industriais ainda, que estão aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, igual em Sarzedo, que tem a Ecovital lá, por exemplo, que está queimando resíduo de outros estados, queimando lixo, né, de outro estado, por exemplo, que só queima de madrugada, aquela coisa toda. Ainda existem essas aberrações aqui em Minas. Exatamente, sobre isso aí, inclusive eu já gravei um programa com você uns 3 meses atrás, né? Justamente. Denunciando essa tragédia que em Sarzedo, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Justamente. Uma empresa com nome bonito, Ecovital. Ecovital, né? que de eco não tem nada. E de sustentável também não, né? De sustentável também não. O que está fazendo? Está trazendo lixo industrial tóxico lá da beira do mar de São Paulo, Isso, né? Lá da Baixada Santista. Cubatão. Lixo que estava enterrado lá há mais de 40 anos e não tem como mais, lá transportando para cá. Exatamente. E queimando lá, e você mora perto. Aliás, infelizmente, né? Eu moro perto. Assim, não infelizmente de morar lá, mas infelizmente a vista que eu tenho é da chaminé da Ecovital. Então, a população de Sarzedo como um todo, a gente não... Gostaria que fosse indústria sustentável, indústria que gerasse trabalho, indústria, né? Não um incinerador de lixo industrial. Não é isso que a gente quer para o nosso município. Não é isso que a gente quer. Eu acho que município nenhum quer isso, né? Nós deixamos aqui um alerta ao Ministério Público. Há 3 meses atrás falamos aqui, em janeiro de 2016, uma entidade lá de São Paulo fez representação no Ministério Público aqui de Minas Gerais, arguindo isso, tem que ver lá, não pode essa contaminação absurda acontecendo aqui em Sarzedo, pertinho de Belo Horizonte. Você iniciou na prosa falando, uma das belezas, assim, tanto do INCEA quanto do Movimento dos Catadores, é lidar com os catadores, mas empoderando-os, tratando-os como sujeito, como protagonista. Isso faz muita diferença? Faz. A gente
a gente conseguiu estar mantendo essa caminhada mesmo durante esses 15 anos, é justamente por isso, pela questão do respeito mesmo que o INSEA sempre teve pelos catadores. As pessoas que começaram antes de ser INSEA, por exemplo, eram pessoas oriundas das pastorais de rua, pastoral, né, sociais, pastorais de base da Igreja Católica, né? Então tem pessoas lá que já está lá desde o começo e sempre teve esse compromisso. Então sempre ensinaram, falaram, ó, a gente não está aqui para fazer nada por vocês, não, a gente está aqui para fazer junto com vocês. Então, nós temos responsabilidade, vocês têm responsabilidades, né? Nós temos obrigação, vocês têm obrigações. Discute, planeja em conjunto. Planeja, né? Briga de vez Avalia. em quando, quebra o pau, mas sempre está ali junto, é uma relação de parceria mesmo, né? Então, é uma relação de parceria e de confiança, né? Então, o que a gente tem, por exemplo, hoje o Movimento Nacional, a gente certifica, uma certificação assim, eu não vou dizer uma oficial, não é uma coisa bem oficial, mas é uma coisa que a gente tem, essa diretriz em todos os estados, né? Cada estado da federação aí, onde é que está o movimento organizado, a gente tem aqueles parceiros mais, né? A gente tem diversas parcerias com diversas entidades aqui em Minas, mas a entidade que a gente deposita confiança na questão da assistência técnica, na questão do suporte que a gente tem, é o INSEA. Ô, Gilberto, está quase acabando o tempo aqui, mas eu tenho que te perguntar. O setor jurídico do INSEA tem me dito que o Poder Judiciário, via de regra, está sendo muito insensível, não está compreendendo a demanda dos catadores e das cooperativas, é isso? Olha, a gente, infelizmente, não tem esse entendimento ainda, né? Eles tratam as cooperativas, as associações como uma mera empresa lá e tal, do mercado aí. Só que hoje a gente vem fazendo essa sensibilização, vem conversando lá com a CIMOS, né, com o pessoal do Ministério Público, conversa assim, tenta fazer aos poucos essa sensibilização. Tem pessoas nesses órgãos lá que fazem essa escuta. Mas, infelizmente, não é todo servidor público, por exemplo, que tem esse olhar. Você colocar na ótica, na perspectiva. E a comunicação interna deles, assim, eu não sei se essas coisas chegam, por exemplo, de todas as comarcas, por exemplo. Né? Então, a gente tem uma conversa mais fácil, talvez aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, mas no restante do estado ainda a gente carece dessa participação mais com os promotores, né? Que bom. Gilberto, muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Eu agradece, fico satisfeito. Vamos continuar essa prosa aqui com você, com a Leila, com o Lutimar, que tá ali, que já esteve aqui também. Parabéns ao INSEA, parabéns ao Movimento Nacional dos Catadores. Né? Obrigado a você que nos honra com a sua atenção e até o próximo Palavra Ética.